Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde os códigos jorram diretamente da fonte. Vou falar para você, viu? Essa fonte de água viva. Meu Deus, você não sabe o que aconteceu aqui nos bastidores. Nego chorando. Eu chorei. Não é gente chorando, eu chorei. Eu sou muito chorão, meu Deus do céu. Eu tenho essa cara de bruto, mas eu sou chorão demais. Eu choro com a família, eu choro com os amigos, eu choro. Eu deixo. E quando Deus está mexendo com a gente assim, é aí que eu choro mesmo. Eu não tenho problema de falar isso, não. Eu não tenho problema de falar isso, não, porque é Deus no comando e tá tudo certo. É Deus que ele manda. Na verdade, a gente tá no comando, certo? Só que a chave foi. A gente pode estar no comando, mas a direção é dele. A direção, na nossa navegação é o Espírito Santo, certo? Verdade. Ah, que doideira. É isso aí. Olha, a gente está lendo o livro de Jó. De João, que não é o João Batista. Lembrando aqui. E nós estamos no capítulo 2. Hoje vai ser a parte 2 do capítulo 2 de João. Antes da gente começar a ler, a gente vai sempre começar com uma oração, certo? E antes da oração, um recadinho: se inscreva no canal. Assiste aos vídeos, dá um like se você curtiu, comenta aqui embaixo se você gostou, o insight que você pegou, sabe, a chave que você pegou para a tua vida. Se você concorda ou discorda, se você tem uma coisa para acrescentar, cai para dentro. Aproveita, vai na descrição do vídeo que tem o link para você ir lá para o nosso Instagram. E do Instagram, na nossa bio, vai ter o link para você cair no Telegram. Ah, Ado, mas é muito complicado fazer esse caminho. Mas se você quiser realmente cair para dentro, ter um tempo mais intensivo com a gente, quer chorar, quer se alegrar com a gente, cai para dentro, beleza? O convite está aqui feito. Então, a gente começa orando, certo? Certinho. Então, bora. Quem quiser orar, por favor, que faça. Eu vou orar então. Pela lista de Vou oração começar a também, orar. né? A lista de oração é importantíssima. Isso. Nós temos a assistência de oração e bora lá. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Amém. na mesma concordância, Senhor Deus, que já estamos aqui nos bastidores, Senhor Deus, todos apresentando a vida de cada um desses que aqui estão nesse grupo, Pai. Aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam chegar, aqueles que não vão conseguir chegar, Senhor Deus, que o Senhor alcance a cada um deles, a cada um que está escrito na lista de oração, Pai. Nós colocamos perante o Senhor porque acreditamos que o Senhor já está operando, toda a autoridade foi devolvida a nós através de Jesus Cristo, Senhor Deus, e toda a autoridade foi nos entregue. Então, que todo mal ele venha cair por terra, venha ser anulado, venha ser desfeito em o nome do Senhor Jesus, Pai. Eu coloco a cura, a paz, a libertação na vida de cada um desses que estão escritos nos pedidos de orações, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquelas pessoas que confiaram, Senhor Deus, as suas orações a cada um de nós. Pai, apresentamos, crendo que o Senhor já operou. O Senhor disse que procuram pessoas que se coloquem na brecha. Eis-nos aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi algo que o Senhor colocou no coração do Ado, que se estendeu, Senhor Deus, que está aí. E estamos aqui para cumprir, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Queremos sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, cumprir com os seus pedidos aqui na terra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Eis-nos aqui. Apresentamos a cada um deles, Senhor Deus, e que esses pedidos já agradecemos desde já, porque já acreditamos que o Senhor já operou em cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos também, assim como a Val, Senhor Deus, o piloto pode ser até gente, mas a direção é o Senhor que dá. Amém, Senhor Então, Deus. Maravilhoso. dirija o Senhor Deus a cada momento, cada palavra, cada direção aqui venha ser o Senhor e não nós, é o que nós te pedimos. E agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor. Amém? Bora. Amém e amém. Amém e amém. Já está poderoso isso aqui. Vocês não estão entendendo o que é os bastidores desse códigos. Se eu fosse você, eu caía para dentro dos bastidores, porque os bastidores aí são ainda melhores. E Verdade. é bom demais fazer parte. Não é só vir assistir, mas fazer parte de tudo isso. Porque é um mover de Deus. É um mover, é como se fosse um mover das águas, que
o Senhor usa para curar. Então, eu sinto muito isso. E eu quero antes de começar o nosso estudo, eu só vou compartilhar com vocês hoje uma palavra que me foi entregue. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras ainda maiores do que as que eu faço. Pois eu vou para o Pai. E assim, seja o que for que vós pedides em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedides algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amares, guardarei os meus mandamentos. Então, esse pedir é o pedir de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai dar e fazer o que tiver de acordo com aquilo que ele já prometeu. Então, aquele que prometeu é fiel, porque nós temos a palavra que diz que todas quantas promessas nós temos na palavra, nós temos em Jesus o sim e o amém. Então, isso é poderoso demais. Nós estamos falando desse livro tão gostoso que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente entende quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado, a representatividade de tudo isso, a gente vê que nele está o sim e por ele o amém. É poderoso demais a gente pensar nisso. E nós estamos lendo João, hoje vai ser do 13 ao 25. Eu acho que dá para terminar, não muito extenso, mas ele é metade do outro, né? Então acho que a gente consegue. Angela, posso falar uma coisa rapidinho em relação ao título que está aqui na minha Bíblia? Porque você estava falando do azeite, e a Val estava falando do sangue do cordeiro que é colocado nas casas para poder poder ungir, né? Foi isso, foi o sentido, né? De ungir a casa, que o inimigo não entra, né? E aqui está escrito, é o título, não sei o que está aqui dentro, tá? Não li ainda, mas aqui está escrito: Jesus purifica o templo. O meu também tá assim. Eu não sei que vai ir por aí. Fica aí, pessoal. Na hora que a Angela falou, também veio no meu coração isso aí, você acabou de falar. O título é igualzinho o seu, Aldo. Eu estou procurando o versículo que eu falei aqui do sim, do amém. Ele está em 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 20. Depois, se vocês quiserem anotar aí para ler, 2 Coríntios 1, 20. E todas têm em Jesus o sim e o amém. Então, cada promessa que a gente vê, a gente tem em Jesus. Estou escrevendo aqui para não 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. É bom demais a gente Eu coloquei no chat aqui. Ah, legal. Porque quando a gente olha para Jesus, lembra o sinal de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só no tema do livro a gente tem uma mensagem poderosa. E se alguém tiver com uma outra versão aí mais tranquila, se quiser. Acho que a tua versão é mais atualizada, Angela. A tua versão é muito maravilhosa. Ela é boa demais. Depois tem a da Paula e do Leandro, que são iguais. Mas acho que vou ler aqui, então. 13. Jesus purifica o templo. Eu vou até ler o 12, que eu li o 12 ontem, mas eu vou começar lá. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. João 2, estou no 16. Agora. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos
lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhe respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o restituirei, reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Jesus conhece a índole humana, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. É um texto forte. É forte demais. Essa parada do chicote aí, eu fico imaginando Jesus pegando o chicote, lascando o pau lá e quebrando tudo. Só faltava o bambu, né, na mão de Jesus. Angela, eu vi nesse versículo agora que você leu por último aí, aquele tabernáculo que nós conversamos ontem. Onde Jesus fala de si mesmo, né? Em 3 dias ele reconstruirá. Isso. Ele está falando do seu corpo, do seu templo. E eles não entenderam, né? Porque às vezes a gente não entende as coisas na hora, quando elas chegam para a gente. E esse é um texto que tem muito tem se falado, muitas coisas têm sido tiradas daqui. E aí as pessoas falam assim, não, mas Jesus se irou, né? Jesus se irou. Jesus era humano, mas Jesus se irou quando? Quando a gente vê que a ira de Jesus se acendeu? Quando fizeram da casa do Pai casa de comércio. Então a gente vê que realmente a ira de Jesus é contra quando mexem com as coisas do Pai, com as coisas santas do Pai, com a representatividade do Pai. A ira de Jesus não foi contra pessoas em si, mas contra o que estavam fazendo. Eu lembro que eu comentei de Malaquias, quando teve antes dos 400 anos de silêncio, Malaquias, quando Deus vem falando duramente para o povo, que eles estavam apresentando ofertas com defeito, porque, vai desse jeito mesmo, é para Deus, vai desse jeito mesmo. Então, começaram a fazer coisas para Deus de qualquer jeito, apresentando ofertas para Deus, aqueles animais que tinham defeitos, aqueles que não valiam nada, não o perfeito que Deus pediu. Então, eles apresentavam ofertas a Deus que não agradavam a Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Ele não está preocupado com a oferta, ele está preocupado com o coração do homem. Então, vem uma acusação muito dura contra o povo em Malaquias, porque eles estavam apresentando ofertas a Deus e fazendo da casa do Senhor comércio. E depois de 400 anos de silêncio, a gente viu aquele silêncio, a gente vê que vem João, o Batista, falando e apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente falou do primeiro milagre, né, do primeiro sinal de Jesus, que foi num casamento, porque ele foi convidado para a festa. E a gente vê que logo depois desse evento, ele desceu para Cafarnaum, que é a Vila do Conforto, que a gente falou ontem. Ele desceu para a Vila do Conforto e ficou lá muitos dias. Só que chegou a Páscoa.
Eu não sei se todo mundo lembra do que é a Páscoa. A Páscoa foi instituída lá nesse evento que a Val falou, quando foi passado o Cordeiro, na libertação. O que é Páscoa? Passagem, é pessar. Então, a passagem, quando Deus enviou as 10 pragas, a última praga ia atingir os primogênitos. Todos os primogênitos morreriam. Todos. Inclusive dos hebreus, né? E Deus fala, sacrifica o cordeiro e passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue na porta, ele não entraria, ele não teria autorização de entrar naquela casa. E o que acontecia dentro da casa? Dentro da casa seria assado esse cordeiro, seriam comidos e seria assado um pão sem fermento com ervas amargas. Por que ervas amargas? Tudo isso a gente vai lembrar, né? Então, essa festa, porque era um tempo amargo que o Senhor estava libertando eles. Era a libertação do Egito. Então, quando foi instituída a Páscoa, foi para celebrar a passagem, a de escravidão a livre, e também para lembrar que é o sangue do Cordeiro que protege do anjo da morte. Então, a casa que tivesse o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não tinha autorização. Então, era a casa e não individual. Então, era a casa que ele não queria saber quem estava dentro, se estava pecando, se não estava pecando, estava... O sangue do Cordeiro não dava autorização para o anjo da morte entrar. Então, aí a gente vê celebrado a primeira Páscoa. E a Bíblia é muito forte quando a gente fala de primeira menção. A primeira menção de Páscoa é aí. Então, aqui era celebrada a Páscoa todo ano para lembrar desse evento. O cordeiro era sacrificado, era assado, era comido, o pão sem fermento, as ervas amargas. Era todo ano essa festa acontecia para celebrar essa passagem da escravidão para a liberdade. Do Egito, ficaram no deserto, tudo mais para a Terra Prometida. Só que eles começaram a transformar isso em comércio. Malaquias vem, fala muito fortemente contra isso. E quando Jesus veio, o segundo sinal, vamos dizer assim, dele, foi isso, ele foi para o templo. Ele foi no templo. O templo ainda era físico. A gente falou do tabernáculo, ainda quando eles ficavam no deserto, era tabernáculo, depois foi construído o templo. E o templo representava a presença de Deus, porque o Espírito Santo ainda não habitava. Então, o templo era a presença de Deus. E eles começaram a tratar a presença de Deus de qualquer jeito. Então, a gente vê que Jesus está combatendo fortemente aí essa maneira desleixada de tratar as coisas de Deus. Eles fizeram da casa do meu pai comércio. Eles fizeram... Ele cirou, sim. Ele desceu o chicote. Eu fiquei imaginando o bambu lascando ali, né? Ele desceu o chicote. E a gente vê que ele desaprova, Jesus desaprova o comportamento desleixado de qualquer jeito para as coisas de Deus. O Ado quer falar? Eu já vi que ele já sorriu ali e falou assim, pode falar, Ado. Nossa, eu fico viajando assim, você fica falando, e aqui cada um, quando fala, tem um pouco fértil, sabe? E aí vocês ficam falando, fico imaginando a cena. Aí você fala do bambu, eu liguei já, né? Do Felipe, aí a gente vai encontrar eles hoje, né? A gente vai lá na casa deles, aí nesse exato momento que você estava falando, aí a Ursula recebeu a mensagem, minha esposa, que está acordada também já, ela recebeu a mensagem da Anica, da esposa do Felipe, aí mostrou o que eles estão preparando lá, né? Aí ligou, né? Porque falou do bambu, aí Deus, sei lá, tá acontecendo coisa muito doida. Ado, é verdade. Sabe o que eu também pensei, próprio no Felipe, quando ele tem essa... Ele fala assim, eu vejo que esse zelo, esse amor que ele faz, no que ele faz,
representa também essa coisa de Jesus, né? O amor pelas vidas. O Felipe representa vidas, né? E quando ele fala de se lascar esse bambu, é próprio uma expressão de raiva e de amor, né? Para defender ele está defendendo as vidas. Eu acho assim, eu também tenho esse colegamento. A correção, né? Isso é importante. É por isso que ele queima. É aquela coisa. Não sei quem já foi lá no evento dele presencial, já tava. Eu sou assim, eu sou que nem tipo a Ângela, assim, mesma vibe. Eu não tenho ninguém como guru, não é nada disso. Eu tô atrás de conteúdo. Só que eu respeito muito as pessoas, sabe? Eu respeito demais. E o Felipe é uma pessoa que o coração dele é poderoso. Ele queima por isso. Nossa, sabe? É negócio, a vida dele é realmente negócio da comunidade, sabe? É isso que ele faz. Essa é a vida. Então, quando eu vejo esse comprometimento das pessoas, eu tenho um respeito muito grande, sabe? Porque esse é o cuidado que a gente tem pelos outros, né? Isso é bíblico. E a Ângela tá falando sobre isso, sabe? Esse princípio tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Você viu o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, né? Nas coisas de Deus. Né? Ele chegou no templo lá e lascou o bambu mesmo, lascou o chicote, né? Então é muito poderoso. E era o chicote lá. E tem um versículo que fala em Provérbios, eu estou procurando ele aqui, ele fala, e digas, como eu aborreci o seu ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei o ouvido. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então, aqui ele está falando que ele não deu atenção aos conselhos do pai, porque Provérbios clama à sabedoria e ao conselho. Então, ele está falando que ele não deu atenção à sabedoria e ao conselho, e trouxe confusão à assembleia. E eu vejo isso, essa ira santa, quando a gente vê a religiosidade que transformaram a casa do Senhor, o comércio que transformaram a casa do Senhor. Hoje se vende, se compra na casa do Senhor. A casa aqui é representada pelo templo. Tudo bem que o templo hoje somos nós, mas a representatividade do lugar que a gente se reúne, aonde a gente vai juntos buscar a Deus, e hoje como se transformou em comércio. Quantas pessoas estão tratando isso desleixadamente, buscando dinheiro, buscando poder, buscando fama, e esquecendo que por trás disso tem um Deus que é santo e justo, e não aceita qualquer oferta. Então, Jesus se irou com uma ira santa. Eu posso dizer, sim, que essa foi uma ira santa, porque foi de como o desleixo que estavam tratando a casa do Senhor. A presença, porque era a representatividade da presença de Deus. Era onde Deus se manifestava. Então, a gente vê aí que Jesus fala, não faça da casa do meu pai comércio. Traz para os dias de hoje. Aí o Leuzeira faz falta aqui para fazer. Traz para os dias de hoje. Gente, quanto comércio a gente vê, quantas pessoas machucadas com religiosidade, com igrejas. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, a igreja verdadeira não te machucou. Pessoas que entendem errado a palavra do Senhor e tentam fazer da casa do Senhor comércio te machucaram. Então, olhe para Jesus, que ele vem e mostra, ele desce o chicote, porque ele não aceita que façam da casa dele comércio. Então, a verdadeira igreja, a noiva do Senhor, não tem nome, não tem placa e não faz comércio da palavra e da presença do Senhor. Então, eu quero que, se você está ouvindo, nos perdoe como igreja, se a igreja te machucou, mas igreja pessoas, porque a igreja do Senhor, a verdadeira noiva, é essa que ama, é essa que está aqui, amando e compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Então, isso é poderoso demais. Amém, graças a Deus. Pode falar aí, gente. Eu vou falando, não me deixa falando sozinho aqui, não. Então, às vezes elas também machucam porque elas também não sabem. Então, a gente também precisa estar orando por elas, né? Porque
Na realidade, a gente tem que estar orando um pelos outros. Por mais que a pessoa venha, às vezes ela magoou a gente, mas a gente também tem que ver que às vezes ela magoou porque ela também não sabe. Então, eu acho muito importante a gente também estar orando por essas pessoas que magoaram a gente, porque elas também não sabem. É por isso que elas chegaram a magoar. Se ela soubesse, ela não ia magoar. Então, é muito importante essa parte, a gente orar um pelos outros. Por isso que a gente não pode, por exemplo, ficar magoado porque ela magoou a gente. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, eu sei que não é fácil, né? Porque quando a pessoa chega a ser magoada, é porque ela, de alguma maneira, ela, vamos dizer assim, ela não tem esse crescimento, mas que você vem entender que a pessoa não é por maldade, não foi porque ela quis te judiar, ela não quis te maltratar, ela não quis se vingar, não. É que ela também não sabe. Então, às vezes, eu creio que tem pessoas que foi por intenção realmente, mas mesmo assim, que não vamos levar isso para o nosso coração. Vamos abençoar, porque a Bíblia fala que é fácil a gente orar, amar quem ama a gente, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E o nosso inimigo, na realidade, a Bíblia fala que não é carne nem sangue, são potestades, são hortos espirituais, enfim. É por isso que nós temos que orar um pelos outros. Poderoso É isso isso aí. aí. Isso você falando, Alex, me veio também que a gente acaba liberando perdão para quem não merece, né? O perdão é para quem não merece, né? Assim, quem merece perdão, assim, né? Então a gente libera, e quando na verdade a gente acaba liberando, mas a gente libera, né? Porque esse liberar é porque a gente libera a pessoa da gente, a gente tira da gente esse peso, esse freio de mão, essa trava. Porque eu fico imaginando, não tem como um rio fluir com represas? Não tem, né? E essa palavra de Deus é um princípio bíblico. Sabe, esse parada do autoconhecimento, e você fala, libera as pessoas, sabe? Libera perdão. Cara, isso é bíblico demais, mano. Isso aí não é de autoconhecimento. A Bíblia é puro autoconhecimento, isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Muita gente fala, isso é coisa Verdade. do capeta, você não pode... Que coisa do capeta, rapaz? Eu já pensei que é coisa do capeta. Aqui, é tudo bíblico. É tudo bíblico. Então, como que, sabe, esse negócio de liberar perdão é por causa disso, pra você viver livre, pra você viver leve, sabe? Como é que você vai fluir em Deus? Como é que você vai deixar o Espírito Santo ser com esse monte de mancha? Não tem como, sabe? Ele vai ter que se desviar dessas suas manchas ali dentro ali. Então, é mais fácil deixar eles fluir mesmo, assim, ó. Então, ir liberando as pessoas, sabe? Sempre vem uma outra... E é difícil, viu? Às vezes, para muita pessoa, liberar perdão. Eu tava vendo aqui agora, tem duas pessoas que eu quero conversar com elas, porque eu sinto que ainda tem coisa aí, sabe? E eu pego me vendo, não querendo dar espaço, às vezes. Apesar de saber, isso é importantíssimo fazer isso, né? É importantíssimo, que está sendo gravado aqui, ó, pessoal. Não tem ninguém perfeito não, pessoal. Você que está assistindo esse Verdade. vídeo, não existe ninguém perfeito, tá? Esse negócio de perfeição aí não existe. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus Cristo. Ele passou por essa terra aqui, né? Lascou o bambu, o chicote, né? E ressuscitou e nos tornou filho de Deus, né? Porque foi através dele, né, que a gente é filho. Ele foi o primogênito. Como é que foi mesmo que vocês tinham falado da última vez? O unigênito, Unigênito ele morreu como unigênito, ele ressuscitou como primogênito de muitos irmãos. Exato. E é por isso que nós somos irmãos, né? E essa, sabe? E aquela coisa, né? Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Aí a gente chega e explica o porquê agora. Eu soltei uma ogivinha assim. Eles gostam de ver fogo no Zoom, tá vendo? Adoro. Mas, sim, não, nem todo mundo que diz, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Eu sinto te decepcionar, mas a Bíblia diz que não. Que filho é dado o direito de ser feito filho àquele que ouve e crê no Filho, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele que crê e entrega e troca de lugar e entende o Cordeiro, entende o sangue que está sobre as nossas vidas, entende essa troca do Cordeiro,
esse tem o direito de ser feito filho. Tecnon, herdeiro, menino. Aí ele vai crescer, porque ele vai, quando ele se tornar um filho maduro, ele tem direito de desfrutar da herança. Respondi aí, não. Fala, Val. Estava fechado o seu áudio. Não, era para dizer o processo, né? Para ser filho de Deus tem um processo a seguir, que é esse. Aceitar, né, sua morte, aceitar ele como o seu Senhor. E é isso, gente. Você falou tudo. Daí. Ângela, e se vier alguém aqui, ó, que estiver assistindo, de repente, com uma carga religiosa muito grande, o que dizer para ele? Onde ele vai buscar esse negócio aí que você acabou de falar, essa ilustração? Onde ele busca esse conhecimento, na palavra de Deus, João 1,12, João 1, vamos dizer assim, João 1, Jesus era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele, através dele. João 1,3, e ele vem, começa, e aí chega no 10, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas nós, e vocês que estão ouvindo, todos quantos os receberam, que creram, crer é aceitar, porque você pode ouvir muita coisa, mas o que você crê se torna verdade para você. Então, a gente fala muito sobre isso no autoconhecimento, né? Nesse processo de autoconhecimento, porque tudo aquilo que se torna verdade para nós, aquilo é uma crença, aquilo é o que a gente crê. Então, quando essa verdade de Jesus se torna verdade para você, você tem o direito de ser feito filho. Até então, é só uma informação. Então, isso tem que ser verdade para você, como já é para nós aqui. Então, é esse o processo. Expliquei aí? Explicou. Fala mais nada. Vamos lá. Então, para eu terminar. Gente, eu amo a interação de cada um. Gente, quando vocês não estão, eu fico procurando, cadê essa? Cadê aquela? Cadê esse? Todos vocês fazem muita falta quando não estão. Então, assim, é muito gostoso ver essa interação, mesmo com câmera fechada, gente, elas estão interagindo com a gente, estão escrevendo no chat, estão mostrando os sinais, o coraçãozinho, o joinha. É muito gostoso isso, porque a gente pode interagir de diversas maneiras. Às vezes a gente não precisa falar para você fazer tanta falta. E vocês fazem falta, a gente quer estar aqui. Pegando o gancho do lado, hoje eu faço parte de uma igreja onde, assim, bem-vindo pessoas imperfeitas, porque aqui somos todos imperfeitos, buscando a perfeição daquele que nos chamou. Então, é um lugar para pessoas imperfeitas. Improváveis. Improváveis. Porém, escolhidos improváveis. Improváveis escolhidos. Olha que delícia. Gente, é muito bom saber que nós somos esse improvável escolhido. E assim, Jesus se indignou com essas realidades, voltando aqui, pegando o gancho. Por que Jesus se indignou com isso? Porque apesar da gente ver que as pessoas estão inocentes, às vezes a gente comete erros, como a Paula comentou aqui, às vezes a gente acaba sendo esse inimigo. Quando eu me despertei, eu falei, gente, eu fiz isso. Eu fui religiosa há muito tempo. Eu matei pessoas no meu coração há muito tempo, porque eu fiquei com a lei pela lei. A palavra de Deus sem o Espírito, porque Mateus 22, 29 fala que vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Então, se a gente ficar só com a palavra, ela mata. Se a gente ficar só com o poder, a gente não tem base. Então, a gente precisa das duas coisas andando juntas. Então, só o poder, você não tem estrutura. Só a palavra, ela mata, porque a gente vai olhar e andar por aqui. Não, a lei diz apedreja, e a gente vai lá e apedreja. Só que aí a gente vê a parábola do filho pródigo, o pai correu e não permitiu que isso acontecesse. Então, nós só conseguimos amar
o próximo, quando nós entendemos o quanto nós já somos amados por Deus, o quanto nós não merecíamos esse perdão. Enquanto a gente não olhar para a gente como esse pecador que não merece, a gente vai pôr no outro a culpa que às vezes é nossa. E fique em paz, André. Fique em paz aí a hora que você precisar. Estamos contigo, amando a sua vida. E tô aqui a hora que você precisar também, tá? Você tem o contato lá e depois a gente põe o celular também. A gente vai se manter em contato. Não esteja sozinha, André. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Instala esse drive agora na tua cabeça aí. Tá bom? Beijos. Fica com Deus, André. É bom demais, porque lembra que a gente Amém. tem um sangue que nos une. É o sangue de Jesus. É muito mais forte do que o sangue da nossa família. Então, esse sangue, não tem como a gente falar. É um sangue muito poderoso. E a gente tem o DNA de Deus, né? A gente recebeu o DNA de Deus. Então, eu recebi vocês também. Então, vocês são meu irmão, querendo ou não, minhas irmãs, querendo ou não. Então, é bem isso. E eu amo do mesmo jeito. Assim. Gente, coisa boa. E Deus dá esse amor no nosso coração e a gente fala de uma linguagem que parece que fala assim, parece que eu conheço há tanto tempo essa pessoa, e faz o quê? 15 dias, 3 semanas que a gente está caminhando junto aqui, e parece que a gente se conhece na eternidade, onde nós fomos escolhidos. Aí eu só solto a faísca. Os espíritos se conhecem. Sim, o Espírito, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E voltando aqui para a gente, para não deixar fugir. Gente, quando a gente olha para o zelo de Jesus com as coisas de Deus, é um zelo, não é um zelo que mata. Eu vivi tempo num zelo que matava vidas. Oh, você errou. Tchau. Não é esse zelo que Jesus está falando. É um zelo pela santidade, pela presença do Senhor. É por quem representa o Senhor. Não trate ele de qualquer jeito. Só que Jesus está falando aí, depois ele joga esse templo, eles pedem um sinal. Que sinal que você me apresenta? Ele fala, destrói esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Eles não entenderam na hora. Muitas vezes a gente lê alguma coisa, a gente ouve alguma coisa, a gente não entende. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, eles entenderam de que templo ele estava falando. E 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que nós fomos feitos o templo do Espírito Santo. Templo, hoje, habitação, representação de Deus na Terra, somos nós, eu e você. Quem puder achar aí, acha aí, 1 Coríntios 6, 19 e 20, e fala que o nosso valor está lá, o nosso valor. Então, quando a gente fala, gente, quando a gente vê esse amor tão grande, não é para a gente falar assim, agora eu sou salvo e vou viver do jeito que eu quero a minha vida, vou viver pecando. É isso que Jesus está combatendo ali. Não trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Não trata o templo, a presença do Senhor de qualquer jeito. Porque agora nós somos o templo, nós somos a presença, a habitação do Espírito Santo. Achou, Ado? Lê aí pra gente. 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? 20. Olha, aqui está escrito o seguinte. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pergunta, né? Uhum. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É tudo dele.
Então, aí fala, na minha versão, fala que nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Sei Então, que foi pago um alto preço. Quem conhece isso daí? Bora aí, Nair. Para que Para que contigo contigo fosse fosse um irmão. Nossa. Quando Jesus amou a Vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. em nós. Nossa, arrepio. Oh, glória. De medos, o teu sangue Dando o Acaba bom 3 horas. combate do Senhor. hoje, Lado a hoje os lado, batalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Nossa. E na força do Espírito Santo, bam! Nossa. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de vermos o coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, E nos tem. Nossa. preparar com nossos olhos Em Cristo. Unidos iremos. cantar. Gente, olha que Eita, verdade olha. que veio. Essa é para fechar. Essa veio dentro, né? Então, quando a gente olha para as coisas do Senhor, a Shelinha chegando. A Sheilinha, falando em Unidos iremos ganhar, né? Aí a Sheilinha chega. Unidos iremos ganhar. Oi, Ela chegou. Oi, Ainda vamos estamos ganhar o aqui. quê? Vai ganhar. Unidos iremos, na verdade, unidos iremos andar, né? Que é muito lindo quando a gente Somos mais vê que vencedores. foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Então, esse é o nosso valor. Esse é o nosso valor. É um valor que ninguém pagaria por você, nem você mesmo. Às vezes eu converso com Deus, eu falo assim, Senhor, tem hora que nem eu mesmo me aguento, e o Senhor pagou por mim. Não sei se vocês têm esses momentos, eu falo assim, Senhor, como assim? Né? O Senhor pagou um preço tão alto por mim. E esse Jesus lindo. E como a gente tratar essa presença do Senhor na nossa vida com desleixo. Foi isso que Jesus combateu. Então, o lugar que era a presença de Deus, era a representatividade de Deus sendo feita de comércio. Então, hoje, nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. A presença de Deus é vista quando? Quando nós nos amamos uns aos outros. Por isso que Jesus fala que o amor, o nome do Pai seria conhecido quando nós nos amássemos uns aos outros, quando esse amor fosse revelado na vida do outro, se completasse na vida do outro. E a gente vê que sinais, maravilhas, tudo vai acompanhar, mas é através do amor que ele vai ser revelado. É através do amor que ele vai ser visto. Fala, Val. Não, eu achei que você fosse falar. Então, a gente vê que é isso que Jesus estava combatendo. Não trata de qualquer jeito o que o Senhor tratou com tanto valor. Então, quando você olhar para você, mulher, se trate com valor. Ontem o pastor Eduardo falou uma frase muito interessante, que é uma coisa que eu creio, e eu falo assim, mulher, não esteja com um homem que não esteja disposto a pagar para estar com você. Porque o homem tem que estar disposto a pagar, porque quando compara Efésios 5, o marido a Jesus e a esposa, a noiva, é forte demais. Então, se dê o valor que o Senhor já te deu. Não trata seu corpo de qualquer jeito. Não se venda barato, porque Jesus paga um preço alto demais por você. Então, eu olho para você, assim, diretamente, que está ouvindo isso depois. O seu corpo não é para ser vendido, para ser tratado de qualquer jeito. Se dê valor, porque
O maior valor já foi pago por você, que foi o preço do sangue de Jesus. Então, trate com zelo aquilo que o Senhor já tratou com zelo e com muito valor. Então, eu falo para as mulheres, porque hoje a gente vê a mulher sendo tão vista como objeto, vocês não são. Vocês são filhas princesas do Senhor. Exatamente. Ele, ó, pega o código aí, Sheilinha. O que você escreveu para mim hoje? Eu não estou sabendo de nada, eu estou falando aqui o que está vindo. A Sheila Homens, sabe. vocês são príncipes. Oi? Oi? E a Sheila tava dormindo quase. Não dormindo, não, é porque eu tava aqui na varanda ouvindo vocês, aí eu ouvi você chamar. Não, é que a Ângela disse que como que você falou das princesas aí, Ângela? Eu falei, mulheres, vocês são princesas. Não se deixem. Oi! Gostei. Aí eu falei, ó, Shelinha, que você escreveu hoje para mim. Vocês são princesas. Só aceitem. Não aceite nada menos do que isso. E não se tratem como menos do que isso. Se deem o valor, porque o valor, pela sua vida, pela minha vida, já foi estabelecido na cruz. É o sangue de Jesus. Homens, vocês são príncipes do Senhor. Vocês são a representação como maridos de Cristo, o amor de Cristo pela igreja, um amor sacrificial, um amor que protege, um amor que faz tudo para edificar. Então, mulheres, é muito fácil amar um marido que nos ama, porque a gente ama a Deus porque nós já fomos amadas primeiro. Então, fica o código e sejam maridos que amem, que valorizem as suas esposas, porque hoje a gente vive uma inversão de valores tão grande. Eu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu sou, vamos dizer assim, autossuficiente, mas quando a gente entende os papéis bíblicos, não existe feminismo, não existe machismo, existem papéis que o Senhor estabeleceu numa hierarquia perfeita, como Deus, o marido, a esposa e os filhos, porque existe uma unção existe uma unção poderosa nisso. E aí, 1 Pedro 3 fala, mulheres, se portem decentemente, não queiram atrair atenção para vocês pelo seu corpo, pelas coisas que vocês usam, mas pelo que há dentro, pelo valor que está dentro, porque é o Espírito Santo que é visto em vocês. Aí fala, homens, não trate ela de qualquer jeito, mas trate ela como um vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha como é sério. Então, as orações dos homens podem ser impedidas por não tratar a mulher com o zelo e como um vaso mais frágil. Mulheres, é uma bênção ser o vaso mais frágil. É uma bênção. Não quer dizer que a gente é fraca, quer dizer que a gente tem uma força gigante. Fala, homem. Nossa, eu fico escutando você falando isso aí, eu me identifico muito com isso, porque assim, né, eu trato minha esposa, ela é minha rainha, assim, sabe? É a rainha daqui de casa, realmente, assim, sabe? E meus filhos são os príncipes, sabe? Meu filho é o príncipe, minha filhinha é a princesa. Eu vejo isso mesmo como um reino, sabe? E quando eu, assim, eu não vou na feira, quando eu trago flor para minha esposa, eu trago isso para minha filhinha também. Eu trago para ela também. Porque eu quero, com isso, sabe, eu faço isso muito com consciência mesmo, assim, porque é o seguinte, para ela não aceitar menos do que isso. Ela tem que ver no pai dela, por exemplo, o exemplo do homem que ela vai procurar para a vida dela, sabe? Eu sei que eu não sou perfeito, nossa, tenho mas o que eu puder fazer, sabe? Eu tenho que fazer para ser tratado com flor, sabe? Para ser levado flor para ela, para que ela seja tratada com amor, com carinho, para que ela se valorize, não orgulhosa, aquela coisa, né? Aquela coisa superficial, idiota, mas
com princípios, sabe? Por que tá fazendo isso? Porque você tem um valor muito grande. De você, sabe? Pode surgir nações, né? Pode surgir reinos, sabe? Então, você é muito valiosa, sabe? Cada vida é muito valiosa, né? Então, isso me toca demais quando eu escutei aquilo que a Andrea falou, e me toca muito, muito fundo no coração mesmo. Por isso que, sabe, eu falo com Deus, falo, Senhor, eu choro mesmo, eu choro porque Deus sabe que, sabe, às vezes a gente chora né, por, por empatia mesmo, ou né, porque, sei lá, não é porque eu tô querendo chorar, é porque Deus toca no nosso coração e a gente acaba se movendo com isso. Mas a questão aqui, que eu queria só falar, é que, pais, vocês que estão assistindo isso aqui, trate sua esposa como se fosse uma rainha, não seja um... Quero nem falar uma coisa ruim, que princípio é tão gostoso, mas eu vou dar uma paulada em você, homem, que você fica aí, tratando sua mulher como se fosse qualquer coisa. Vai lá no meu Instagram que eu vou dar uma paulada na sua cabeça hoje, pra você ver. E porque não tem que tratar a sua mulher com uma rainha e teus filhos, tua filha, sabe? Como uma princesa, realmente. Então, e teu filho como um príncipe. É isso que a Angela está falando agora há pouco. É muito importante isso. Porque isso é um princípio para a vida. Você vai estar instalando aquele drive na cabeça dela assim, hey, nós somos valorosos, nós temos valor, sabe? E, bom, enfim, já falei demais. Estou sendo prolixo agora, mas basicamente é isso. Sabe? Basicamente é isso. Se você for na feira, se tiver uma filha em casa, vou traga uma flor, veja, olha, você só observa. Traga uma flor para sua esposa e traga uma para sua filha também. E observe o que isso vai acontecer. É incrível, é incrível. É incrível, porque por que eu trouxe para essa área? Porque Jesus está mostrando o valor do templo, que era o templo físico. Só que ele termina falando do templo que é o corpo dele. E aí depois a gente já leu um texto que fala que nós somos o templo hoje. Então, esse valor hoje está dentro de nós. Nós somos vasos de barro, mas que carregamos dentro um tesouro que não tem valor. Então, não se coloquem com menos que isso, porque não faça comércio, não aceite esse comércio, não aceite ser tratado de qualquer jeito, porque Jesus está combatendo isso, ele está descendo o bambu, descendo o chicote, virando a mesa. Então, de uma certa forma, é isso que a gente está fazendo aqui, vira a mesa, chega de posição de, ai, a mulher, o homem, não sei o quê. Gente, eu falo, as pessoas perguntam para mim, o que você crê? Eu sou bíblica. Eu não sou. Chega de ismo, chega de feminismo, de machismo, chega de ismo. Vamos para ver o valor que o Senhor já nos deu. Porque quando a gente vê o valor que nós já temos, a gente não aceita menos que isso. É lindo ver isso, Vado. Assim, você está ensinando a sua filha que ela é uma princesa, a sua esposa, assim. E mulheres, não aceitem menos que isso. Sejam princesas, ajam como princesas. Uma princesa, ela não atrai para si, mas ela espera receber. Porque Provérbios 19, 14 é o meu versículo e eu deixo para vocês. Casas e riquezas herdam-se dos pais. A esposa prudente, sábia, vem do Senhor, é presente de Deus. O homem tem a conquista. Então, esperem ser conquistadas. Não vão para cima. Não conquistem. Então, hoje a gente vive uma inversão de valores muito grande. Hoje os homens esperam as mulheres chegar, esperam dividir a conta, esperam pagar a conta. Não é isso que a gente vê biblicamente, porque quem pagou a conta e alto por nós já foi o Senhor, já foi o nosso noivo, que é Jesus. O Alex está querendo falar aí. Abre seu áudio aí. Eu tô ouvindo aí vocês falando, e aí, aonde aqui no 17, no finalzinho, na parte B do versículo, fala assim, ó, o zelo da tua casa me consumirá. Então, tipo assim, você vê como que é um zelo que cada um de nós temos que ter pela nossa casa. Claro que assim como a gente leu, né? Nós somos templo do Espírito Santo.
Mas aqui ele tá falando, o zelo, cadê aqui? O zelo da tua casa me consumirá. Então, é o zelo que nem no caso do Ado tá comentando aí, da família, a Beatriz estava falando que o pai dela tem esse tratamento com a mãe No dela, chat, com lê o ela. chat aí. No chat ela eu tava lendo, ela falou, né? E é isso mesmo. Temos que ser consumido o zelo pela casa do Senhor. É o que eu estava ouvindo vocês falarem e o que a Beatriz colocou aí no chat. Você quer ler aí o chat que colocaram aí, o Lê você, irmão. Ângela? Você tá com a fala. Então deixa eu tirar aqui, porque eu tô no celular. Você tá ruim para você ler aí? Não, eu vou ler aqui, eu só vou sair de cena, mas eu vou ler aqui, ó. A Beatriz colocou assim, ó. Meu pai tratava minha mãe assim, rainha, e eu como princesa, e realmente não aceito menos. Como sabemos nosso valor, não aceitamos menos. Parabéns, Ado. Certamente sua filha terá orgulho de você, assim como tenho do meu pai e da minha família. Ela colocou aqui, né? Aí o Ado colocou aqui também, né? Respondeu que lindo isso, Beatriz. É muito importante ter essa consciência, e realmente é. E aí ela responde aqui para o Ado. Ele é falecido e está com o pai. Então, tipo, ele deixou frutos. É tanto que ela está comentando aqui agora e edificando as nossas vidas. Você vê a semente que foi plantada pelo pai da Beatriz naquela época, olha a imagem que ela tem do pai. Verdade. Olha a imagem que ela tem do pai, o carinho que ela fala. Eu vi o teu perfil lá, Beatriz, e, meu Deus do céu, é lindo, sabe? Você transparece essa delicadeza do teu pai, esse amor, isso que é vivido em casa, sabe? É muito lindo isso aí, nossa, eu arrepio com isso. E essa é a minha batalha diária, sabe? Agora, hoje em dia eu entendo porque eu me tornei pedagogo, porque eu aceitei essa profissão para mim, porque eu estou me posicionando agora, estou sendo mais ofensivo por causa disso, porque é muito triste, sabe, ver famílias sendo destruídas por coisas tão pequenas, meu Deus do céu, por pequenos ajustes, sabe? Por uma questão de conversar um com o outro, uma questão de mudar alguns hábitos pequenininhos, não é coisa gigantesca não. Coisas simples, diárias, que pode ser mudada, que faz toda a diferença, sabe? Não é só uma flor, não é só uma flor, sabe? Mas sim o ato de você fazer uma ação, sabe? Você se importar com a pessoa vai receber aquilo, sabe? De você, assim, e você vê o sorriso da pessoa. Não existe, eu nunca vi na minha vida você trazer uma flor para uma pessoa e a pessoa não sorrir. Eu nunca vi isso, eu nunca vi, sabe? Eu nunca vi você trazer sabe? Porque é o gesto que é, nossa, que lindo, nossa, que, sabe? Que é uma coisa delicada, sabe? Uma rosa, uma flor, uma coisa natural que você está trazendo ali para a pessoa, é muito lindo. É a mesma coisa, eu costumo falar, às vezes os presentes mais bacanas que eu recebo são os mais simples. São, por exemplo, um presente, eu recebi alguns presentes no meu aniversário, baita de um celular, né? Isso aqui eu recebi também de presente, que é muito importante, são coisas úteis, né? Que eu trabalho com isso. Mas o presente mais gostoso, mais lindo que eu recebi foi da minha filhinha. Ela pintou, ela ficou uma semana inteira pintando e construindo coisa, e me deu uma sacolinha. Falei, nossa, que eu chorei, quando eu me emocionei tanto aquilo lá. O primeiro elefante que ela desenhou na vida dela, ela me deu de presente, sabe? Isso não tem preço, pessoal, isso não tem preço, vocês não estão entendendo. Não é objeto, nada disso. Nada disso é importante. Nada disso é importante. Os valores que vocês passam para os seus filhos, sabe? Os valores, os princípios que você passa para eles. Essa é a maior herança que você pode passar. Olha aqui o exemplo de Jesus. Olha o exemplo de nosso querido Deus. Mais de 2000 anos se passaram. E nós estamos aqui, ó, falando de quem? Dele.
quer tudo para ele, tudo sobre ele. Então, não existe. Isso é para a eternidade. Isso é para a eternidade. Sabe? Isso aqui, ó. Quebra, cai no chão, já era. Vai pro lixo. Sabe? Esse momento aqui que a gente está vivendo, e se chorar junto, isso aqui é para a eternidade. Você pode ter certeza, daqui a 30 anos, 20 anos, você vai lembrar desse momento que a gente chorou junto, que a gente, sabe, conversou junto, que a gente falou sobre as coisas, sabe? E quando a Beatriz escreve isso aí, não é pro meu ego. Isso é só uma filha, sabe, que tem essa imagem do pai. E como não tratar, sabe, sabe, os filhos, sabe, eu quero exatamente isso, é isso que eu quero para mim. Eu quero que meu espírito se lembre para mim toda vez que eu me despeço, que eu me despeço da minha família, assim, que eu vou trabalhar, né? Eu não vou com cara feia, não. A última imagem que eles têm minha é de um sorriso, é de um beijo, é onde eu te amo. Essa é a última quando eu vou para casa. Quando eu volto, é a mesma coisa, com um sorriso, sabe? Isso que é o mais importante. É muito importante isso. Isso tem que estar, você que está assistindo aqui, ó, instala isso, pelo amor de Deus, na tua cabeça, sabe? Se despede da tua esposa com um beijo, com eu te amo, com um sorriso. E se for a última vez que você vai estar fazendo a tua oportunidade? Olha a imagem que ela vai ter tua, né? Então, instala isso, em nome de Jesus, na tua cabeça, tá? Trata teus filhos, ou abraça eles como se fosse a última vez. Isso vai mudar a dinâmica da tua vida. Poderoso demais, né? Gente, quem imaginou que o assunto hoje traria essa rota, né, Val? O Espírito dá essas rotas, mas eu não tinha como não falar do templo que Jesus está falando sem trazer para nós como o templo do Senhor, porque é isso que ele faz no final. Ele fala do templo que é o corpo dele. E é muito interessante, porque Jesus, hoje nós somos o templo. E quando a gente canta aquela música, eu até nem canto, quando pisa no Santo dos Santos, o Santo dos Santos tá dentro de nós. O Santo dos Santos, a Andréia não está mais, mas ela falou do templo. Nós tínhamos o átrio, o santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo descia? No Santo dos Santos. Aonde o Espírito Santo habita hoje? Em nós. Então, o templo era toda uma construção que tinha que passar 3 lugares para entrar no Santo dos Santos. E só pessoas especiais, uma vez por ano, entravam. E nós temos esse acesso a todo momento, a toda hora, com o Espírito Santo habitando em nós. Gente, para a gente desfrutar muito mais disso, para a gente se valorizar no valor que Cristo já nos deu. Então, o nosso valor já foi provado. E só para fechar aqui, me conduzindo aqui para o final, fala que, por essa razão, Jesus, 21, ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os discípulos que ele dissera isso. Então, às vezes, a gente está falando de coisas aqui que agora não vai fazer sentido, mas um dia vocês vão lembrar. Vão lembrar disso que a gente está falando, como o Ado falou, pode passar muito tempo, mas conexões que o Senhor cria hoje vão para a eternidade, porque não acaba aqui. E aí, o 23, 24 e 25, Jesus está falando sobre... Ele conhece a índole humana, então ele conhece o coração. A própria palavra fala que a gente tem joio e a gente tem trigo. Então, às vezes a gente fala, mas está dentro da igreja, faz não sei o quê, está não sei o quê. Estar não quer dizer nada. O ser vem antes. Então, lembra de ontem que a transformação vinha de dentro. A transformação de água em vinho ocorreu dentro. Depois transbordou, mas ocorreu dentro. Então, ela ocorre dentro da gente. A gente não tem como ver até na hora que sai. Então, a gente não sabe quem é quem. O nosso papel é ser luz e falar. E aí ele fala, Jesus não se confiava
E aí eu lembrei muito do Salmo, de um Salmo que fala que o Senhor lembra-se que nós somos pó. O Senhor sabe que nós somos pó. Então, o Senhor não espera de nós, que nunca peca. O pecado não surpreende a Deus. Deus não chegou a Adão e falou, Adão, o que você fez? Deus chegou falando, Adão, onde estás? Deus nunca vai chegar para a gente apontando o pecado. Ele vai querer o filho, ele vai querer a filha, porque ele já comprou, é dele. Então, é só você aceitar que você já pertence, só você aceitar esse preço que já foi pago. Então, a gente não conhece o coração humano, mas Deus conhece. Deus conhece e Jesus sabe o que vai no nosso profundo do coração. Às vezes a gente está fazendo para Deus, mais importante do que fazer para Deus é fazer com Deus. Então, toda vez que você pensar em fazer algo para Deus, peça para fazer com Deus, com a rota que Ele quer. Né, Val? Com a rota que Ele quer. Eu gostei muito da rota, assim, porque não adianta a gente falar, eu estou fazendo, eu estou não sei o quê, eu estou cuidando do templo, estou vendendo as coisas no templo. E Jesus vem e joga tudo fora e fala assim, isso aí é tudo errado, não é isso que eu quero. E quando a gente falou esses dias de Davi, né? Quando foi ungir a Davi e veio os irmãos fortes tal para a guerra, Samuel falou, nossa, é esse aí. Deus falou, você olha a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então, às vezes, hoje a gente vê uma valorização de aparência tanto, as pessoas se expondo, é um narcisismo para os homens, é um excesso de exposição para as mulheres. O Senhor vê o que está dentro. O que está dentro é muito mais valioso do que o que está fora. Então, fora, nós somos vasos de barro. Hoje eu falava antes, no nosso estudo que nós tivemos antes, o que nós somos feitos mesmo? 70% do nosso corpo é água. E do que a gente foi feito lá em Gênesis? Do pó. Quando a gente vê o oleiro moldando o vaso é moldado com água e argila, vaso e pó. Então, muitos lugares na Bíblia a gente vê o vaso e o oleiro sendo usados como analogia. Então, nós somos 70% água, né? É muita água. Nós temos muita água. E o restante é pó. Então, o valor que nós temos é o que nós carregamos dentro. É a água que foi transformada em vinho. E o vinho verdadeiro, que é o sangue e a vida de Jesus. Então, é muito profundo a gente pensar no que é, na letra, atrás da letra. Não fica só com a letra. A gente aqui está estudando, extraindo o que está por trás da letra. A letra pela letra mata, mas a letra cheia do Espírito Santo e do amor edifica. Então, não fica só com a letra. Procura o que está por trás da letra, que é o Espírito Santo que revela os nossos corações. E aí a gente vê, Jesus conhecia a todos. Ele conhece cada coração aqui. Ele conhece o meu coração, ele conhece o coração do lado, conhece o Alex, a Shelinha que chegou, Beatriz, Paulinha. Ele conhece os nossos corações, mesmo antes que uma palavra acha na nossa boca. Eu amo o Salmo 139, porque é profundo demais e me remete muito a isso aqui. E ele conhecia bem a natureza humana. E ele não tem expectativas erradas a nosso respeito. Ele sabe que nós somos pó, mas ele sabe que nós também somos portadores desse tesouro. Nós somos o corpo de Jesus andando na terra, a boca de Jesus falando, a luz que ilumina esse mundo, é a mensagem que chega e que salva. Somos nós que levamos. Então, eu concluí aqui o capítulo 2 com essa verdade tão profunda. E para a gente pensar nela, que vamos buscar o que está atrás da letra, que é espírito e vida. Espírito e vida.
Você quer que eu leia os 139 salmos? Vai aí. É lindo demais esse salmo, eu sou apaixonada por ele. Manda. Diz assim, 139, o versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta. Se eu digo, as trevas com efeito encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste do seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me virão a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomará, ó Deus, descabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícias, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, olha só a conduta da rota, e guia-me pelo caminho eterno. Só para finalizar. Esse salmo é maravilhoso. Esse foi meu salmo, acompanhou muitas fases da minha vida. Só para entendimento aqui, quem que está falando isso aqui? É Davi? Davi, Davi, é o salmo de Davi.
Diz assim: Meu Deus Deus, que poderoso. onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. E aqui, esses dois últimos versículos, nossa, é muito poderoso. Eu me arrepio, porque eu lembrei de uma música também aqui. Ela não está aqui para cantar, mas... sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cara, isso é muito poderoso. Meu Deus. Um cara como o Davi, né? Casca grossa do jeito que ele era, né? Mas era muito sensível por dentro para Deus. Diante de Deus, ele era o que tocava, ele era o pastor de ovelhas, ele sabia esse relacionamento de Deus. Então, quando foram chamar ele, né, para ser ungido, ele estava lá cuidando das ovelhas e tocando a harpa. Ele não aprendeu a tocar harpa para ir para o palácio, ele já tocava, ele já louvava o Senhor. Então, ele já E outra, tinha. outra coisa também que eu acho incrível nele é que em momento algum houve um processo, eu não lembro se é 39, 40 anos, até ele assumir, depois dele ungido, ele, em momento algum, você vê ele, tipo, se apressando para aquilo que ele foi 13 anos. ungido. Quanto? 13. 13 anos. Você vê que Eu sei porque esse número para mim foi poderoso. Olha os números, então, olha os números da Ângela aí. A numerologia bíblica. mas Achei. você não vê em momento algum ele acelerar para frente ou para trás. Ele consegue todo o tempo seguir sem se desviar. Então é muito É a constância, profundo. é o ser constante, é o O homem ser... segundo o coração de Deus. Nossa. Por que ele foi segundo o coração de Deus? Porque ele não pecou? Mas ele sabia quem era Deus. Ele muitas vezes ele expressa um coração entristecido, Poderoso, depressivo, mas ele vai diante de Deus. Quando eu calei os meus pecados, os meus ossos enfraqueceram. Mas quando eu confessei os meus pecados, e aí depois o Salmo 51, que foi logo depois que ele pecou contra Betseba, que aconteceu tudo aquilo, a gente vê o coração de Davi sendo exposto ali. Senhor, pode me punir, mas não me tire a alegria do teu Espírito Santo. Olha o que Davi falou, Senhor, me tira tudo, mas devolve a alegria da tua salvação e do teu Espírito. Ele sabia o que era a alegria do Senhor, a presença do Senhor. Ele fala, eu não quero viver sem. Que eu caia na tua mão, mas não na mão dos meus inimigos. E devolve a alegria da minha salvação. Então, a gente vê Davi o tempo todo revelando o coração dele. Então, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não pecou, não porque ele não errou, mas porque ele tinha intimidade, buscava no Senhor, ele abria o coração dele para o Senhor. A gente vê Davi em muitos momentos depressivo. Davi aprendeu a conversar com a sua alma. Olha as 3 esferas. Davi aprendeu a conversar com a sua alma. Ele fala, por que está abatida a minha alma? Ele conversa com a alma dele. Ele fala, por que você está abatida? Crê em Deus. Levanta, tem esperança. Então, ele falava para ele mesmo, porque ele falava as verdades que ele aprendeu de Deus. Forte. Ele falava, alma, acorda, crê, então acredita, porque ele tinha verdades aprendidas do Senhor. Então ele tinha que falar para ele mesmo, porque quantas vezes a gente tem que falar para a gente, você é filho amado do Senhor, você é escolhido, você já é justiça de Deus em Cristo, você já é justificado, você já trocou de lugar, o seu pecado não te define, o sangue de Jesus te define. O seu erro não te define, mas aquilo que você já é em Cristo te define. Quantas vezes a gente tem que falar isso para a gente, até isso se tornar verdade, de verdade, na nossa vida. É importante então, demais. Davi aprendeu.
Verdade. forte, né? É poderoso Demais. demais isso aí. Eu fico escutando, fico arrepiado aqui, porque é muito poderoso, faz tudo sentido. Isso entra e instala aquele drive na minha cabeça. É por isso que eu falo, autoconhecimento, para você estar. A gente vai encerrar daqui. E tem que encerrar isso aqui, a gente pode continuar no bastidor, né? Na verdade, é a Ângela que está pilotando a nave, mas eu sou o copiloto hoje, assim. E é o seguinte, isso aí, agora me A perdi um Xelinha pouquinho. está explodindo ali, ó. Até Davi fazia. É isso que eu ia falar, Xeri, obrigado por ter escrito. O autoconhecimento, cara, ó, aquele negócio de você chegar na frente do espelho e falar essas coisas, aquelas coisas positivas para você. Olha isso que a Ângela acabou de falar. Esse exercício é bíblico. Você se fala, você chega na frente do espelho e fala isso que a Ângela falou. Você volta esse vídeo aqui e escuta tudo isso de novo. Repete isso, porque essas palavras têm poder e vai ser poderoso na tua vida. Eu prometi isso e vou deixar lá no Telegram. Se você quiser, eu vou deixar lá no Telegram 43 verdades bíblicas de quem nós somos para Deus. Eu vou deixar lá. Eu tinha falado que eu ia deixar, eu esqueci, mas eu vou deixar no Telegram. Se você quiser, vai lá no nosso Instagram do Códigos, cai para dentro do Telegram e vem aqui ver isso, porque são 43 verdades. Porque quando perguntaram para mim há 5 anos atrás que eu tinha que definir quem é você em 30 características, eu cheguei no 15, qualidades e defeitos. Defeito foi rapidinho, qualidades parou em 10, e aí, quem eu sou? Aí eu comecei, eu entrei em crise existencial, literalmente, e eu fui para Deus. Eu fiz o que Davi fazia. Deus, e aí? Ele falou, você está se vendo através dos seus óculos. Tira os seus e coloca o meu, porque você tem que aprender a se olhar como eu te olho. E aí ele começou a me dar versículo atrás de versículo, atrás de versículo. Hoje são 43 códigos, eu falo, e cheio de versículo bíblico, dando base para isso, porque todas as promessas que a gente tem na Bíblia tem em Jesus o sim e nele o amém. Então, tudo que está escrito é verdade. Então, eu vou deixar lá, se você quiser, esses códigos poderosos de quem nós somos em Deus e para Deus, cai para dentro e vem aqui pegar. Boa. E com isso a gente vai encerrar agora, Angela, é isso? Isso. Só orar para agradecer por tudo isso, porque hoje foi... Gente, hoje vocês não têm noção do que está sendo isso aqui, do poder e da unção que a gente sente, a presença do Senhor presente aqui. Então, eu quero agradecer ao Senhor por isso e encerrar isso e na segunda para terça no Brasil, né? Segunda para a gente é segunda à noite, porque a gente não dormiu ainda, mas na Europa já é na terça, né? De madrugada. Estaremos juntos continuando esses códigos poderosos. Ah, papai, que delícia que é realmente estudar a tua palavra, ver que o Senhor se revela de forma tão amorosa em toda a Bíblia. Nós vemos a tua palavra, o teu amor, o teu ensino vindo até nós. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus mostrou zelo pela casa do Senhor, mas ao mesmo tempo ele mostrou que ele era o templo e que ele nos transformou no templo do Senhor. Senhor, que valor tão grande o Senhor pagou por nós nessa cruz, que o Senhor já mostrou e provou esse amor dando Jesus por nós. Senhor, isso é tão grande que eu sei que nós não conseguimos dimensionar tudo isso, mas nós queremos viver essa verdade todos os dias e alcançar aqueles que estão nos ouvindo com essa verdade, que eles se sintam agora tocados, amados pelo Senhor, como nós estamos aqui nos sentindo e como nós nos sentimos todos os dias amados pelo Senhor. Que essa mensagem chegue ao coração daqueles que precisam ouvir. Que o Senhor leve essa mensagem àqueles corações que precisam ouvir e que o Senhor convença eles, que o Senhor escolheu eles, como nós lemos no Salmo 139, que o Senhor conhece cada um
quando, antes de nascer, na barriga da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e o Senhor já escrevia sobre nós. Senhor, que lindo, que gostoso. Eu não tenho palavras para te agradecer, para demonstrar o nosso amor pelo Senhor, o meu amor por ti. Meu Senhor, obrigada, porque o Senhor me amou primeiro. Por isso eu te digo hoje, Senhor, eu te amo. No nome de Jesus. Amém. 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 Então, parar de gravar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por comparecer aqui, assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar a mensagem, que é essa coisa mais importante de todas, você compartilhar essa mensagem, passar para frente, para que o rio continue a fluir, tá bom? Não represe conhecimento, passe para frente. É isso aí, fechamos? Fechamos. Valeu, então. Fui. Um abraço. Eita, onde parei de gravar aqui?